Segundo momento, segundo bloco do nosso bate-papo. Então, nós estamos mostrando para você como que funciona essa ideia da ruptura do tecido social como uma representação do historicismo jurídico, que é algo muito interessante. Então, falamos da nossa primeira Constituição e o momento histórico, o fato que resulta a sua promulgação. Depois, nós temos a nossa segunda Constituição, e ela é a Constituição de 1891. Então, primeira 1824, segunda 1891. Quando nós paramos para refletir, qual é o evento que tivemos próximo a 1891 que resulta na necessidade de uma nova Constituição? E aí podemos apontar essa ruptura para a Proclamação da República. A Proclamação da República se dá em 15 de novembro de 1889. Então, nós temos a ruptura com o regime monárquico, até então vigente, né, estabelecido na nossa realidade, e essa migração para um regime republicano. Como eu comentei, o anseio republicano ele já era uma característica. Ele já era uma característica que nós podíamos observar. Antes, inclusive, da independência. Nós já tínhamos movimentos buscando uma república, né? Acho que liberaram o microfone sem querer. Achei que era pergunta. Beleza. Vamos lá. Então, nós já tínhamos esses movimentos. Chega um momento em que a ideia da república ela passa a ser algo praticamente insustentável, a evitar, né, que a república aconteça no nosso estado. E claro que havia ali, deixando todo esse discurso romântico por detrás desses grandes movimentos, a proclamação da república foi possivelmente o primeiro golpe que nós sofremos, né, dentro da nossa sociedade. Nós tivemos ali uma tomada de poder encabeçada por um indivíduo que sustentava uma ideia, uma forma de pensar e de governar o Estado. Enfim, mas tivemos a proclamação da República em 1889. Não tem como eu continuar com uma Constituição imperial em um Estado que não é mais imperial. Então, a proclamação da República ela é a ruptura do tecido social, o acontecimento, o evento histórico relevante que abala as estruturas daquela nação, que deriva, né, na Constituição de 1891. Próxima Constituição que nós temos, Constituição de 1934. Então, depois de 1891, temos a Constituição de 1934. Alguém se recorda o que aconteceu, qual ou quais eram as circunstâncias que podiam ser verificadas na época da Constituição de 34? Enquanto eu tomo água. Meus queridos? Professor, calma aí. Não sei quem abriu primeiro. Eu acho que foi. Eu não sei se é Cristóvão ou se é a Jane ou se são ambos. Eu acho que foram eles. Pode falar. São Pode dois falar? mesmo? Só. Tá. Então, diga. Fica à vontade, jovem. Nesse período, estava no período da Era Vargas, né? Que foi de 30 a 45. A conhecida Era Vargas, ela se dá de 1930 a 1945. Sim, essa ideia da Era Vargas, ela acontece nesse primeiro momento, Cristóvão, e depois Vargas retoma o poder, aí sim eleito, porque quando ele assume o poder em 1930, ele não é eleito, né? E aí ele é reeleito na década de 50, onde ele governa até o seu suicídio, assassinato, seja lá o que as pessoas acreditam que tenham sido. E aí ele é sucedido por Juscelino. Mas de 30 a 45 temos a Era Vargas. Sim, você está certo. Não sei se você quer falar mais alguma coisa, Cristóvão. Não.
Só é isso mesmo. Beleza. Giovanni? Eu ia falar da Revolução Constitucionalista de 32. Exato. Também é um ponto muito importante. Vamos lá. Quando a gente pensa nos eventos históricos que acabam resultando na Constituição de 34, nós temos um período com vários acontecimentos. Primeiro, nós temos uma grande crise internacional, quebra da Bolsa de Valores de Nova York de 29, e ela reflete um momento econômico internacional bastante fragilizado. Nós temos também nesse período um período que envolve uma dificuldade política e uma disputa política interna muito grande, que resulta no poder assumido por Getúlio Vargas em 30, ele que era ministro da Fazenda, salvo engano, de Washington Luiz, e acaba assumindo o poder porque no momento da eleição nós temos uma divisão dentro do governo, que até então era o governo que estava no poder. Era a época de política do café com leite, você deve se lembrar um pouco disso. Havia um compromisso de apoiar determinado candidato, que era um candidato que deveria ser especificamente não paulista, e, na verdade, o presidente de então decidiu apoiar um candidato paulista, e isso gerou uma reação por parte do Rio Grande do Sul, por parte de Paraíba e da Bahia, que se organizam em uma aliança nesses três estados contrários ao posicionamento majoritário, e lançam Getúlio Vargas como candidato. Getúlio Vargas perde. Na verdade, acho que ele perde, e aí existe uma tomada de poder para que ele se mantenha, porque já se falava de uma ameaça comunista, enfim, que podia de alguma maneira atingir o Brasil nesse período. Quando Getúlio começa a exercer o poder, um poder entregue pelos militares, Getúlio tinha uma proximidade muito forte com o grupo dos militares. Nós temos um movimento que é chamado de Revolução Constitucionalista, que vai acabar desembocando em 1932, em que se busca, né, a manifestação, a criação de uma nova ordem constitucional. O movimento constitucionalista ele é fruto de uma insatisfação de grandes representantes e lideranças políticas regionalizadas. Getúlio ele era um centralizador. Então, ele não confiava muito nos líderes, né, de determinadas regiões do país, principalmente do interior. Normalmente pessoas muito ricas que dominavam a política, né? A ideia do coronelismo. Então, Getúlio gostava de colocar a responsabilidade sobre pessoas que ele confiava, que ele tinha algum apreço. Então, ele começou a mandar pessoas do Rio para mandar nessas determinadas regiões. Isso causou insatisfações muito grandes nessas regiões interioranas. E isso fomenta muito fortemente esse discurso em torno do movimento constitucionalista. Só que Getúlio era muito esperto. O que ele faz? Ele percebe que a insatisfação está crescendo, ele chama esses grupos para perto de si para produzir uma nova Constituição. E a Constituição de 34 é uma Constituição muito bacana. Ele cria uma Constituição supostamente reconhecendo direitos para as pessoas. Não é por acaso, meus queridos, que ele reconhece aí, por exemplo, o voto secreto ou o voto feminino, que acaba sendo regulamentado constitucionalmente em 1934. Mas era uma forma de produzir uma adesão populacional muito grande para o seu discurso. Não existe bondade gratuita, sabe? E principalmente quando a gente pensa nas questões políticas e nas discussões políticas que se traçam. E aí ele consegue se manter no poder. Ele fala, vamos suspender a eleição, eu me mantenho no poder, e aí criamos essa Constituição. Então, ela é resultado de um momento de insatisfação e de inseguranças políticas e sociais muito grandes no nosso país. Só que qual é o problema? Quando chega perto de ser convocada a nova eleição, ele não queria permitir, né? E aí nós temos a figura do Estado Novo. Em 1937, temos a nossa quarta Constituição. A de 34 durou nem 3 anos. Temos a Constituição de 34, uma Constituição muito próxima da Constituição italiana, bastante inspirada na Constituição polonesa, na Constituição italiana, por isso que ela era chamada de a polaca, né?
Então, nós temos essa Constituição como uma forma de manter Getúlio Vargas no poder. O discurso que se teve por detrás da Constituição de 37 foi um plano descoberto pelo Exército Brasileiro de um golpe comunista que estaria para acontecer, que era chamado de Plano Cohen. Esse Plano Cohen foi divulgado abertamente na sociedade e como algo que estava acontecendo, né, para aquelas pessoas, enfim. E aí, com base nesse discurso, ele conseguiu se manter no poder por mais um tempo. Depois nós temos o fim da Era Vargas, em 45, e, consequentemente, precisamos da redemocratização. A Constituição de 37, ela era uma Constituição totalitária, repressiva. Agora, nós não temos mais um Estado totalitário. A ideia é se estabelecer a democracia novamente. E aí vem a Constituição de 46. Em um período também muito difícil. Depois nós tivemos regime militar a partir de 64, necessidade de uma nova Constituição, 67. Temos aí a penúltima Constituição nossa. Você vai encontrar em livros de constitucional, não sei se o Rodolfo já trabalhou com vocês a evolução das constituições, mas aí você vai encontrar uma galera dizendo assim, o AI-5 é uma outra Constituição. O que na verdade foi o AI-5? Né? O AI-5 foi uma emenda constitucional, mas era chamado de ato institucional, e ele publicou novamente a Constituição de 67 inteira, mudando alguns artigos. Então, ele é bem grande, sabe? Ele é como se fosse uma nova Constituição de 67. Por isso que alguns chamam de nova Constituição. Eu, e baseado em vários doutrinadores, nós não consideramos isso, o AI-5, uma nova Constituição. Por quê? Porque não houve ruptura do tecido social aqui. Por quê? Se a gente faz essa análise histórica, a ruptura do tecido social se dá em 64, do dia 31 de março para o dia 1º de abril, quando nós temos a tomada de poder pelos militares, não permitindo que João Goulart voltasse a Brasília, e ele do Rio de Janeiro vai direto para Porto Alegre. Naquele momento, nós temos uma ruptura do tecido social. Um país que até então experimentava uma política de viés democrático passa a ter governantes impostos e não mais eleitos, escolhidos. Então, aqui eu tenho uma modificação substancial no nosso tecido, na nossa realidade social. Aí vem a Constituição de 67. Em 69, eu não tenho modificação disso. Eu tenho, na verdade, um enrijecimento do sistema. Então, aqui nós temos, pelo AI-5, a determinação de incomunicabilidade de preso político, nem advogado podia ter contato nos primeiros 5 dias, nós tínhamos a restrição de habeas corpus, enfim, várias situações que pioraram, deixaram o sistema, o regime mais pesado, mas o regime era o mesmo, ele não foi alterado, então não tem sentido nós falarmos que o AI-5 foi uma nova Constituição. Quando se termina o regime militar, no início da década de 80, né, em 85 ele chega ao fim, nós temos aí a redemocratização do Brasil, a Assembleia Nacional Constituinte, Constituição de 1988, a nossa Constituição atual. Se nós fizermos uma simples análise ao longo da nossa história constitucional, nós conseguimos verificar vários eventos históricos atrelados, associados à produção de uma nova Constituição. Então, a escola histórica, ela se baseia nisso, nesse reconhecimento de que o direito, ele emana das pessoas e de tudo aquilo que essas pessoas experimentam na sua vida, com as suas características, com as suas verdades, com os seus acontecimentos. E esses acontecimentos sociais, eles vão resultar em um reconhecimento jurídico diferente. Então, eu não tenho como falar para os historicistas em uma lei universal, porque a história universal ela é diferente, né? Então, eu não posso achar que a história brasileira ela se confunde com a história da República Dominicana ou com a história do Canadá. Então, como cada país ou cada região tem uma história e uma realidade, é natural que as regras jurídicas se adequem a essa realidade, mesmo porque as verdades sociais elas são frutos daquilo que as pessoas experimentaram, né, ao longo das suas vidas. Então, é uma escola que tem uma adesão bastante grande.
e uma importância muito grande para essa compreensão de que o direito não é autossuficiente. O direito ele é alimentado por outras áreas do conhecimento, né? Existe uma discussão que é o direito é uma ciência ou o direito não é uma ciência, né? E aí você vai encontrar uma galera falando o direito é uma ciência, porque ele tem objeto de estudo, ele tem método. E você vai encontrar uma galera mais minoritária dizendo o direito não é uma ciência. Nesse sentido, eu faço voz com os minoritários. Eu não acho que o direito seja uma ciência. Eu realmente acredito que as ciências são esses conhecimentos naturais atrelados às ciências humanas, às ciências exatas, às ciências sociais aplicadas. Isso é ciência. O direito é um segmento dentro das ciências sociais aplicadas. A gente tem que tomar muito cuidado porque existe uma petulância, uma arrogância muito forte dentro do direito, onde ele se acha autônomo, independente e autossuficiente para regulamentar a vida de todo mundo. E não é assim. Eu não posso achar que o direito ele é suficiente para regulamentar tudo. Eu preciso de outros elementos. E aí entra a história, trazendo uma importância em torno disso. Chegamos ao culturalismo, né? O culturalismo jurídico. Ele é importante a gente falar de culturalismo, porque o seu principal nome é de um brasileiro, professor Miguel Reale, é o grande nome do culturalismo jurídico. Miguel Reale é um dos juristas mais brilhantes do mundo, já falecido, e nós temos aí o privilégio de termos. O Brasil possui juristas excelentes, né? Então, a maior obra de direito do mundo é brasileira, se chama Tratado de Direito Privado, que é do Pontes de Miranda. Pontes de Miranda foi um jurista brasileiro de primeira grandeza. O seu Tratado de Direito Privado possui 64 volumes, então é uma obra significativamente grande. Não se tem notícia de uma obra de direito tão grande como a do Pontes de Miranda. Ela é publicada até hoje, de um valor histórico e científico fenomenal. Mas temos Clóvis Bevilacqua, que é o cara responsável pelo primeiro Código Civil, temos Rui Barbosa, um dos principais nomes também do mundo em torno do direito, temos Miguel Reale. Tem aí uma galera excepcional quando se pensa na produção do direito. E o Miguel Reale é o grande nome do culturalismo jurídico. Para a gente entender o culturalismo, o Miguel Reale ele defende uma teoria chamada de teoria tridimensional do direito. E o que é essa teoria tridimensional do direito defendida por Miguel Reale? A ideia defendida por Reale é a seguinte: o direito ele é consequência, ele é produto de um tripé. Então, nós temos três estruturas que precisam ser consideradas para a produção da norma jurídica, para a produção do direito. E, sinceramente, pessoal, o Reale tem muita razão na maneira como ele explica o surgimento do direito. E qual é esse tripé? Por isso tridimensional, porque são três colunas que sustentam a ordem jurídica. A primeira é o fato, depois nós temos o valor e, por fim, a norma. Então, quando eu penso em teoria tridimensional do direito, nós temos que fazer a seguinte análise: fato mais valor é igual a norma. Esses são os três parâmetros. O que é isso? Preste atenção. A produção do direito, ela é consequência desses vários acontecimentos. Então, num primeiro momento, nós temos um fato. O que é um fato? Um fato é um acontecimento. Simples assim. A este fato atribui-se um valor. E se eu tenho um fato sobre o qual foi atribuído um valor, como consequência, eu tenho a produção da norma. Vamos escrever isso? Qual é a ideia? Então, primeiramente, temos um fato. Primeiramente, temos um fato. A este fato se atribui um valor. Como consequência, temos a produção
da norma. Vamos pensar aqui, então, alguns exemplos práticos, né, para que você consiga fazer essa associação com muita tranquilidade. Lei Maria da Penha. Todo mundo já ouviu falar em Lei Maria da Penha. Então, qual é o contexto da Lei Maria da Penha? Então, nós temos uma pessoa, né? O que aconteceu para produzir a Lei Maria da Penha? Houve uma mulher, Maria da Penha, sobre a qual o marido tentou matar várias vezes. Então, o marido batia muito nela, praticou tentativa de homicídio algumas vezes, e ela acaba paraplégica por conta das múltiplas agressões sofridas. A Maria da Penha, ela busca algum tipo de responsabilidade em face do seu marido, mas o seu marido nunca foi responsabilizado pelo Brasil, pelo Estado brasileiro. O processo criminal prescreve, enfim, um caos. Demora-se horrores e nisso ele não é punido. Maria da Penha se sentiu muito prejudicada. Ela foi à Corte Interamericana de Direitos Humanos, que o Brasil faz parte. E por uma determinação da Corte Interamericana, se determinou que o Brasil criasse uma norma de proteção à violência doméstica em face da mulher. Vamos aplicar a ideia da teoria tridimensional do direito? Nós temos um fato. Qual é o fato? Nesse caso, uma mulher extremamente violentada pelo seu companheiro. Esse fato se soma a inúmeros outros fatos. Mulheres, em uma frequência muito grande, infelizmente, são vítimas reiteradas de violência doméstica. A este fato se atribui um valor, que isso está errado, eu preciso ter uma política voltada para isso, eu preciso ter uma repressão específica. Quando eu pego um fato, diante da relevância desse fato, eu jogo um valor, uma interpretação sobre ele, eu tenho a produção da norma. Como consequência desse fato valorado, dado significância para ele, eu tenho a produção da norma. A gente consegue fazer esse caminho para a maioria das normas produzidas. Quando eu penso em Declaração Universal dos Direitos Humanos, quando que a Declaração de 48 surge? Eu tenho, inicialmente, uma primeira tentativa de esforço internacional para conter conflitos bélicos, e ele se dá em 1919 pela Liga das Nações. A Liga das Nações não consegue barrar a Segunda Guerra Mundial, que acontece em 1939 até 1945. Mas com o final da Segunda Guerra Mundial, as nações perceberam que elas falharam nessa tentativa de reconhecer as pessoas e de que há necessidade de um esforço conjunto internacional para reprimir determinadas condutas. Diante disso, nós temos a criação da ONU em 45 pela Carta de São Francisco, depois Carta das Nações Unidas também em 45, e isso resulta na Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948. Vamos aplicar a teoria tridimensional. Eu tenho um fato. Reiterados desrespeitos à dignidade de determinados grupos de pessoas, como judeus, entre outros indivíduos tidos como de menor qualidade. Desrespeito maciço internacional, genocídio em massa. Esses são fatos. Eu coloco um valor sobre eles, isso é um absurdo, isso está errado, precisamos reprimir, precisamos repensar. Como consequência, temos a criação de uma norma. Quando a gente para pensar na ideia do culturalismo jurídico, às vezes você pode pensar, nossa, mas ele parece a questão do historicismo, porque eu tenho fatos históricos resultando na produção de uma norma. Qual é o ponto, né? O que o culturalismo faz, e isso é uma genialidade do Reale, é ser um pouco mais específico do que o historicismo, porque não me basta acontecimentos sociais. Eu preciso de acontecimentos sociais relevantes, que de alguma maneira possam fazer a sociedade refletir a ponto de produzir uma norma. Não é só porque a história está acontecendo, né? A gente fala sobre história do tempo presente. Então, a história acontece o tempo todo. Agora, tudo que acontece durante o dia na vida das pessoas é relevante? Absolutamente não. Até quando nós terminamos o dia e falamos, hoje eu tive um dia bom ou eu tive um dia ruim? Muito provavelmente, ao longo do seu dia, você teve coisas boas e coisas ruins.
mas é na análise de relevância que vai te fazer chegar ao final do dia concluindo: o dia foi bacana, o dia foi uma bosta. Essa relevância somos nós que damos. Existem vários acontecimentos que nós vamos simplesmente jogar no lixo, ignorar. A ideia do culturalismo também tem um pouco disso. Existem circunstâncias históricas que não são relevantes para se produzir uma norma. Não tem que pensar sobre isso. A história acontece e ponto, sabe? Mas tem acontecimentos que eu preciso pensar sobre isso. Um outro exemplo, para a galera mais velha que está acompanhando a aula aí. Lembra da Daniela Pérez? Filha da Glória Pérez, assassinada com várias tesouradas em 1992, fazendo você que é molecote, né? E usa esse termo molecote porque um cliente me mandou uma mensagem querendo marcar um horário comigo no escritório, e aí eu não pude, a gente marcou um horário, mas eu tive um compromisso, precisei remarcar o horário. Falei, olha, você pode ser meio-dia na segunda-feira, semana passada, isso. Ele, posso sim. Falei, então fica marcado para segunda-feira, meio-dia. E ele me respondeu exatamente assim, beleza, molecote. Falei, olha, fazia muito tempo que eu não ouvia essa terminologia, achei muito engraçado. Falei, ok, não me xingando, fique muito à vontade, sabe? Mas, enfim, você que é mais novo, vale muito a pena você procurar no YouTube, pesquisar sobre o caso Daniela Pérez. É interessantíssimo. Inclusive, hoje é fácil perceber isso. Principalmente para quem for mais velho e acompanhou isso lá em 92. Como a imprensa foi absolutamente tendenciosa. Não estou dizendo que tinha que proteger o Guilherme de Pádua. Não tenho nem um pingo de dó, nem dele, nem da Paula Tomás, que até mudou de nome, inclusive. Mas é muito nítido a maneira como a imprensa, protegendo a Glória Pérez, ela pinta um demônio em torno do Guilherme de Pádua. Não estou dizendo que ele não seja, mas assim, talvez se fosse um crime que não envolvesse a filha da Glória Pérez, ele não seria retratado tão negativamente como foi. Fica aí uma sugestão para você dar uma olhada, vale muito a pena. Mas vamos entender. Eu tenho uma situação que acontece em 92, em que uma atriz de Corpo e Alma, acho que era a novela que ela fazia, estava em um sucesso estrondoso, fazendo ali, acho que Yasmin era a personagem dela, e ela tinha o seu companheiro de cena, Bira, que era interpretado pelo Guilherme de Pádua, um ator também que estava lá galgando seu lugar ao sol. Em um determinado dia, ela sai do Projac e ele, junto com a esposa, pega ela, leva para o matagal e os dois a matam com várias tesouradas. Essa situação, na época, gerou um movimento gigantesco na sociedade para a modificação da lei de crimes hediondos. Já havia uma lei de crimes hediondos. O que são crimes hediondos? São crimes que são considerados mais graves, mais reprovável. Hediondo é aquilo que é odioso, que é horroroso, que é tenebroso, algo que é muito, muito sério, muito, muito grave. Isso é o hediondo, sabe? E ele não previa homicídio qualificado. Homicídio qualificado, determinados tipos de homicídio não eram considerados hediondos. Quando ela foi morta dessa maneira, isso provocou um movimento social histórico, encabeçado pela Glória Pérez, para se modificar a lei de crimes hediondos e incluir o homicídio qualificado como um crime hediondo. E isso acontece. Isso é um exemplo claro de culturalismo jurídico. Eu tenho um fato, a este fato se atribui um valor, uma relevância, como consequência eu tenho a norma ou a modificação de uma norma. Lei Carolina Dickmann, lembra? A atriz Carolina Dickmann decidiu fazer umas fotinhas diferentonas e aí leva o seu notebook para ser feita uma manutenção e lá pegam as fotos dela nua e vazam. Isso acontece em 2012. Como consequência dessa situação, foi produzida a primeira lei que fala sobre direito digital no nosso país, que é a Lei 12.373, mas é 12.000 alguma coisa, que é a Lei Carolina Dickmann, uma lei péssima, diga-se de passagem, feita a toque de caixa, numa velocidade e extremamente mal redigida, enfim, uma lei absurda.
mas era a ideia, né, do fato e da relevância atribuída ao fato. Então, é muito forte a voz que tem que ser do Miguel Reale em torno disso, e é, de fato, um grande nome, e também tem uma teoria espetacular. Por fim, a gente chega no positivismo jurídico. O positivismo, ele é o exato oposto do justnaturalismo. Ele leva ao extremo a escola da exegese. Lembra que a escola da exegese, ela não nega o justnaturalismo, mas ela prevê a necessidade de escrever o direito. O que o positivismo faz? Ele reduz o direito à norma escrita. Então, para o positivismo do século XX, né, que tem o seu maior expoente, a figura de Hans Kelsen, o alemão Hans Kelsen, o direito ele é reduzido à norma escrita. Então, não existe direito presumido, essa ideia de norma geral para todos os lugares, isso é impossível, uma grande bobagem. O direito é fruto da vontade do legislador, e ponto. Fruto da vontade daquele que é competente para produzir a norma, né? Então, esse é o viés que é dado por meio da figura ou do discurso positivista. Quando Hans Kelsen ele escreve, ele tem um livro que é um livro muito interessante, diga-se de passagem, né? Deixa eu até colocar aqui o nome do livro, deve ter para baixar. Teoria Pura do Direito. Esse é o livro mais conhecido do Hans Kelsen. Quando o Kelsen ele publica a Teoria Pura do Direito, ele defende com todo o fervor o seu ideal positivista nessa obra. E ele identifica planos jurídicos distintos, o que ele chama de plano lógico-jurídico e plano jurídico positivo. Só que isso a gente vai ver no nosso próximo encontro. A gente termina esse material e eu já vou disponibilizar para você os slides do próximo material. Tá bom, meus caros? Estamos aqui com 1 minuto, 2 minutos, mas já vamos encerrar. Temos alunos invasores nesse momento. Não, Mauro aí. Tudo bom, Mauro? Tá com saudade, Mauro? Daqui a pouco a sua aula, Mauro. Tá com saudade, por isso que eu entrei mais cedo aí. Tá certo. Seja sempre bem-vindo. Meus queridos, Obrigado. boa noite. Boa noite para todos vocês. Nos vemos na sexta-feira. Abraços. Até mais, gente. Qualquer coisa, estou à disposição.